Vou me refrescar um pouco, empatar um pouco desse calor com o poder do leque. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre 3 produções audiovisuais. Ao longo deste ano, eu assisti 3 produções diferentes e todas elas me impactaram de uma forma. E pensando um pouco sobre essas produções, eu percebi que todas elas tocam um assunto em comum. A gente vai chegar lá. O primeiro se trata do filme Herege, que foi lançado, se eu não tô errada, no finalzinho do ano. Porém, eu só tive a oportunidade de assistir ele no começo deste ano. Herege se trata de 2 missionárias que vão até a casa do Sr. Reed para dar estudos bíblicos para esse senhor. Desde o momento em que elas entram nessa casa, elas vão ter que encontrar uma forma de entender quem é o Sr. Reed e como sair dali. Você não sabe qual foi a minha surpresa quando eu fui no cinema, vi aquele pôster com Hugh Grant no fundo, com uma cara de quem chupou limão e não gostou, com o título Herege, bem grandão assim. Era no mínimo interessante, e eu disse, quero ver esse filme, sei do que se trata? Não. Saí da sala satisfeita. E eu queria muito ter falado sobre esse filme, mas por circunstâncias da vida, e também porque o meu computador encheu de vírus, perdi o arquivo do vídeo original no qual eu falava sobre esse filme. Não deu certo. Mas aqui estou eu. Agora vamos à seguinte produção da lista, ok? Porque o objetivo agora mesmo é só dar um panorama geral pra você entender mais ou menos do que se trata. Por causa do filme do Herege, eu fui assistir um musical, que é mencionado no diálogo dessas 2 missionárias mormons. Esse musical se chama The Book of Mormon, que é um musical da Broadway, que por coincidência está em cartaz agora mesmo em Madrid. Simplesmente eu fui ver o musical porque eu ouvi falar dele num filme. Eu não sabia se era bom, eu não sabia se era ruim, não busquei sobre, eu só disse, vamos dar uma chance. Não me arrependi. O melhor musical que eu assisti na minha vida. Eu só assisti 4 musicais ao vivo. Não estou falando de filmes, porque aí os parâmetros são outros, mas foi incrível. E do que se trata The Book of Mormon? O Elder Price, ele tem como objetivo cumprir a missão dele em Orlando. E ele torce pra que enviem ele pra lá. Porque ele é carismático, ele é simpático e ele é muito bonito. Mas acabam enviando ele para algum país da África, junto com o Elder Cunningham, que ao contrário do Elder Price, ele é um pouquinho mais desajeitado, ele não entende muito bem quais são as manhas pra cumprir a missão dele, um completo despreparado. E eles vão ter que cumprir a missão deles nesse país da África. Eu não me lembro se era Nigéria, se era Uganda, mas é um país real. A única coisa que eu posso adiantar pra você é que é muito engraçado. Claro que eu assisti ele em espanhol e imagino que em inglês algumas piadas elas sejam diferentes. E se eu não tô errada, está completamente disponível aqui no YouTube, então se você tem um interesse em assistir, dá uma conferida. Mas em espanhol, pelo menos, eu me diverti muito. E também porque o elenco é muito bom. Sinceramente, eu fiquei muito surpresa. Principalmente o Elder Cunningham. O cara que faz de Elder Cunningham é... Enfim, não posso ficar muito tempo falando sobre esse musical, por muito que eu goste. Vamos continuar. Por último, mas não menos importante, Unicorn Wars. Quem vai ouvir falar de um filme de animação feito na Espanha de baixo orçamento? Não todo mundo. Porém, ele ganhou um Goya, que é como se fosse um Oscar da Espanha. Não é qualquer pessoa que ganha um Goya. Talvez não seja um Oscar de animação, mas eu acho que Unicorn Wars é muito melhor que muito filme que ganhou Oscar de animação. Mas essa é a minha opinião. E do que se trata esse filme? Nessa longa-metragem a gente vai seguir a história de Azulín e Gordi, que traduzindo seria Azulzin e Gordin, que são 2 irmãos gêmeos que agora mesmo estão treinando para ser soldados, porque eles estão em uma guerra contra os unicórnios. E na religião que impera no mundo desses ursinhos, os unicórnios são os originários de todos os males da sociedade, do mundo, de tudo. E que tudo vai se acabar no momento em que matarem e beberem o sangue do último unicórnio. Esses irmãos, junto com outros reclutas, estão se preparando para cumprir uma missão para resgatar um grupo de ursinhos que se perdeu no bosque e não voltou. E a partir daqui, a história se desenvolve. É um filme de animação, mas tem palavrão, e isso é o mais suave que você vai ver nesse filme. Tem assassinato, cenas de nudez, então você vai ver genitais de ursinhos, ursinhos se desvivendo, canibalismo, entre outras coisas muito bonitas. Então não é um filme de animação infantil, porém, por algum motivo eu trouxe ele aqui. Heloísa, como é que a gente pode relacionar todas essas 3 produções?
Sério que você não percebeu? Todas essas produções falam de religiões. Ok, que The Book of Mormon e Herege vão falar muito mais de mormonismo. Porém, o Herege, que tem como protagonistas essas missionárias que vão para a casa do Sr. Reed, também se trata de outras questões relacionadas à religião. Mas por que eu pontuei esses 3 filmes? Porque eu achei que essas 3 produções, elas abordaram religião de uma forma ousada. Herege, logicamente, vai falar sobre personagens mormons, porém se mencionam religiões no geral. Eu vou tentar não dar spoiler, mas tem uma cena do filme em que o Sr. Reed, ele exemplifica de uma forma magistral, gente, é a melhor cena do filme, na minha opinião, como funcionam as religiões, com jogos de mesa. Ele simplesmente pega o Monopoly e outros jogos relacionados e começa a exemplificar de forma visual como funcionam. No geral, o filme, ele não vai fazer uma crítica direcionada especificamente aos mormons. Porém, é muito mais fácil você falar usando uma religião com a qual as pessoas já têm mais contato. E caso você não saiba, nos Estados Unidos, o mormonismo é uma das religiões que mais cresce. Inclusive, nesse próprio filme, as que fazem as Sisters Barnes e a Sister Parkston, elas já foram mormons. Então, existe uma certa familiaridade por parte das atrizes com a religião, e isso ajudou bastante, porque se você olhar no filme, não vou dizer que é muito realista, porque, sinceramente, você ficar presa dentro de uma casa e não conseguir sair, eu não vou dizer que não acontece no mundo real, mas do jeito que acontece nesse filme, é bem peculiar. Em Herege, a religião, ela é um pano de fundo para falar sobre um tema muito mais geral. Eu não vou dizer a palavra, porque isso aqui é um grande spoiler, e talvez eu esteja estragando a experiência pra você, eu vou usar outra palavra. Na minha concepção, o filme, ele aborda vários pontos. E um ponto principal e que mais ficou dentro da minha cabeça quando eu terminei de assistir ele é sobre aparências. E isso tem muito mais a ver com a religião do que a gente imagina. Desde o primeiro momento no filme, quando é apresentado os personagens principais, que são muito poucos, só são a irmã Paxton e a irmã Barnes e o Sr. Reed, você tem uma ideia muito clara do que eles são. Devido à forma que a Sister Paxton é apresentada, você tem a tendência a pensar, poxa, ela é um pouquinho mais inocente, ela é um pouquinho mais bobinha. E aos poucos você vai entendendo que ela não é exatamente isso. Por sua vez, a Sister Barnes, ela é um pouquinho mais analítica, ela é um pouquinho mais calculista, ela pensa um pouquinho mais antes de falar. E o Sr. Reed, você vai entendendo que ele tem vários aspectos que, à primeira vista, a gente não pode perceber. Ele é muito carismático. Mas será que é possível você acreditar em tudo que ele diz só porque ele tem uma boa lábia e muitos bons argumentos? Então, aos poucos, você vai construindo uma ideia do que são os personagens e desconstruindo essa ideia. Por isso, eu acho que um dos pontos principais do filme, para mim, é como a gente percebe as pessoas ao nosso redor e como a religião influencia o nosso comportamento diante de certas situações. Como nós, de forma imperceptível, temos a tendência de adotar certos tipos de comportamento e, muitas vezes, nós negligenciamos outras partes de nós mesmos. Ui. Subir um pouquinho mais a persiana pra entrar um pouquinho mais de luz. Dá uma conferida nesse filme, que ele é bem legal. Ele vai criando aquele clima tenso ao mesmo tempo que você não sabe se rir, você não sabe se fica desesperado. Não sei, a minha sensação assistindo esse filme foi muito boa, principalmente quando termina, porque é um final, vamos dizer, aberto. A seguinte produção é The Book of Mormon. The Book of Mormon é muito mais centrado no mormonismo. E pronto. Eu tenho uma certa familiaridade com os mormons. Tenho parentes que são. Inclusive, eu já frequentei a igreja algumas vezes. Não vou dizer que eu pensei na possibilidade de me batizar, porém eu tinha uma certa simpatia pelo ambiente e também já falei com vários missionários. Só que nessa época eu não levava em consideração muitos aspectos sobre a religião e ao longo do tempo eu fui ignorando isso e eu pude revisitar algumas ideias que eu tinha sobre os mormons assistindo esse musical. E talvez, se você não tenha vivido no meio de crente evangélico, você não esteja familiarizado com o conceito de missionário. Talvez você já conheça os mormons e você sabe que eles vão por aí viajando o mundo, cumprindo a missão de 2 anos deles, ok? Isso também existe em outras religiões. E o que eu acho mais bacana é como eles fazem uma crítica direta a pessoas que vão a outros lugares achando que vão trazer a salvação junto com um livro. Inclusive, minha mãe encontrou ele na rua e disse, eu não sei, eu vi o livro de Mormon aí e decidi trazer pra casa. A irmã da minha mãe é mormon, então minha mãe, ela tem um certo respeito pela religião também, então aqui temos um livro de Mormon. Não só os mormons, mas em muitas religiões é bem visto ver pessoas dentro da igreja que se dedicam a fazer missões em terras longínquas. Porque em grupos religiosos,
principalmente no cristianismo, é muito comum acreditar que essas pessoas que nunca tiveram contato com Deus vão se perder e são pessoas que vão queimar no fogo do inferno. Hoje em dia, com a minha visão atual, eu tenho pra mim que muitas dessas missões, não vou dizer que não são verdadeiras e que as pessoas não têm vontade real de espalhar a palavra de Deus. Eu não estou questionando a fé de ninguém. Porém, se acredita bastante que muitas pessoas que vão para esses lugares que se consideram pobres, de baixas condições, com o intuito de trazer uma salvação para esse povo. É uma visão muito paternalista e condescendente. Eu tenho uma palavra de salvação, você não. Então, eu estou aqui pra te ajudar, sabia? E esse musical, ele explora muito esse lado de pessoas que se creem moralmente superiores porque tem essa religião que acredita ser verdadeira. E é um musical que vai falar sobre religião de forma muito cômica. E desde dos primeiros minutos até o momento final. E assim, muitas vezes a gente pode acreditar, nossa, é super ofensivo aos Mormons. Gente, tem até Mormon que gosta desse musical. É um musical muito bom, muito divertido. E se você tiver a oportunidade de conferir ao vivo, por algum motivo, confira. Ou você pode buscar aqui na internet, porque se eu não tô errada, tá disponível no YouTube. E por último, mas não menos importante, Unicorn Wars. Assim, não vou dizer que é o melhor filme do mundo, mas ele é brutal, ficou na minha cabeça e ele é incrível. E, sinceramente, é difícil falar sobre ele, porque eu não esperava nada disso. O fato dele ser de animação e ter como protagonistas ursinhos é ainda melhor. O fator surpresa te impacta mais. Ao contrário dos outros filmes, aqui a gente não tem uma religião definida. E a gente também não tem um nome. Nós temos um livrinho que tem uma capa peculiar e você entende que aquilo ali é uma religião. E a maioria dos ursinhos, eles tomam essa religião como uma verdade. Se ensinam coisas e eles não questionam o que se diz sobre este livro, sobre estes dogmas. Eles apenas seguem friamente o que está dito nesse livrinho. Uma coisa que eu também acho muito interessante sobre esse filme é que nos momentos atuais em que nós estamos vivendo, ele é extremamente necessário. Assim, eu nunca pensei que um filme de animação sobre ursinhos que matam a unicórnios representaria tão bem a situação atual do mundo. É um pouquinho difícil falar sobre esse filme, porque cada palavra que eu posso dizer é um possível spoiler, e eu quero que você veja ele, porque ele é necessário. Mas é uma forma como a gente vê que, muitas vezes, não vou dizer só a religião, mas existem certos conceitos que são usados para controlar as pessoas para fazerem certas coisas, sem ao menos questionarem. Por que eu estou fazendo isso? Eu sei que falando assim parece muito óbvio, mas no dia a dia a gente faz coisas no automático e não percebemos porque estamos fazendo aquilo. Não vamos negar que muitas vezes quando a gente está no meio, eu não tô dizendo especificamente numa igreja, é muito comum a gente replicar os comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos seres sociais. É muito comum a gente imitar comportamentos de pessoas que estão ao nosso redor, inclusive de forma inconsciente. E esse filme, ele fala muito sobre isso. De todas as produções que eu assisti, essa daqui é a que eu mais recomendo. É muito brutal. Em certos pontos é um pouquinho divertido. Também fala de outros temas além da guerra. Você vai ver por que o personagem principal age de tal forma, quais são seus traumas, quais são seus objetivos, por que ele faz o que faz. Essa daqui não é uma produção da Pixar, não é uma produção da DreamWorks, não existem milhões e milhões e milhões de dinheiros injetados nesse filme. É um filme feito inteiramente no Blender, e ele tem uma qualidade artística muito bonita, e a história também ela é desenvolvida, apesar dos pesares, porque eu acho que o ato final, ele passa rápido demais. Tem uma história muito bem construída e bem estruturada. Tem vários personagens e nenhum deles é mal desenvolvido. Você entende as nuances de cada um, porque eles agem da forma que agem, e eu acho isso incrível. Não só para um filme de animação, mas no filme em geral. Existem filmes que têm muito orçamento, muito dinheiro injetado e não chega na metade ou num terço da qualidade disso aqui. E sempre quando eu tiver a oportunidade eu vou recomendar eles para as pessoas. Se você gosta de animação, você gosta de coisa diferente, você gosta de histórias brutais, é isso aqui que você precisa assistir. Na minha visão, isso talvez seja uma ideia um pouco estranha, depende de como você vai interpretar o que eu vou dizer a continuação. Muitas vezes a arte ela interpreta muito melhor a realidade do que nós mesmos interpretando a realidade. Essas são minhas recomendações. Eu não tenho nenhum intuito atacar a religião de ninguém aqui, mas eu acho interessante falar sobre. Mas eu, como pessoa que fui religiosa durante muito tempo, acho interessante eu ver como a religião é abordada de diferentes formas em diferentes produções e como existem várias formas de você falar sobre um tema e não apenas ir pelo mesmo caminho de sempre. Talvez eu esteja falando muito, na verdade eu já estou falando muito porque esse vídeo tem 38 minutos. Tem muita coisa que eu corto e você não vê. Pai amado, que calor.
Beba água também, tá? E é isso. Um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia e fique com Deus.